Disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Para a comunidade, estamos acompanhando então esse tempo comum, escutando o testemunho do Evangelho de São Mateus, na missão do Senhor. E nós vemos hoje também essa acolhida das famílias que vão batizar. E eu quero me dirigir a toda a comunidade, particularmente às famílias que estão pedindo batismo de suas crianças, uma palavra sobre esse sacramento. O sacramento do batismo é um sacramento muito especial, muito particular, que nós temos dentro da Igreja Católica. Muitas vezes, porque fomos batizados quando crianças, não alcançamos bem o sentido do batismo, mas sem o batismo nós não podemos comungar, nós não podemos ser confessados, nós não podemos receber sacramento na igreja, particularmente o sacramento da confissão, dos perdão dos pecados, que é tão importante, particularmente quando nós estamos à beira da morte. Só a pessoa que está para ir ao encontro de Deus, que recebe o sacramento da confissão, sabe quanto importante é esse sacramento para nós irmos ao encontro do Senhor. Sem batismo, nada é feito. Agora, o batismo, ao mesmo tempo que é uma grande graça, é uma grande responsabilidade que nós temos na igreja. O fato de a gente batizar criança não significa que a gente esteja jogando de qualquer maneira o batismo. Por que nós batizamos as crianças na Igreja Católica? Porque uma vez Pedro, pregando lá, como nos narra os Atos dos Apóstolos, para um centurião, ele se converteu e toda a sua família foi batizada. A partir daí se criou a tradição que a família toda, inclusive compreendendo as crianças, entenderam o Evangelho e foram batizadas. Se passou na Igreja Católica a se batizar as crianças, mas atenção, sempre na tradição da Igreja houve uma condição para se batizar as crianças. Sem essa condição não é possível batizar uma criança. Que os pais vivam a fé, que os pais tenham feito a adesão da fé. Se os pais não vivem a fé católica, não deveriam batizar os seus filhos. Não deveriam. A criança deveria crescer e pedir o batismo para os seus crianças. A criança deveria pedir o batismo para si. Tanto assim que nós também temos na igreja uma situação que quando chega pelos 7, 8 anos, os pais não apresentam mais as crianças para o batismo. É a criança que deve pedir o próprio batismo na igreja. Então, uma condição, gente, para a gente receber o batismo da nossa criança é viver a fé. Aí eu pergunto para os pais:
Vocês vivem a fé católica de vocês? Vocês participam das missas? Vocês procuram viver a fé na comunidade de vocês, na igreja, na casa, no trabalho? Isso aqui é uma condição fundamental. Agora, às vezes as pessoas têm uma visão mágica da fé. A fé não é magia. Uma coisa é magia, outra coisa é a nossa fé em Deus. Deus não é alguém mágico. Às vezes a gente pensa, como nós temos lá no livro do Êxodo, o povo estava clamando a Deus dentro do sofrimento que estavam vivendo, libertação, dias melhores, porque estavam sendo tratados como escravos. Mas Deus desceu lá do céu e disse: tá bom, eu vou responder a oração de vocês. Agora eu vou tirar vocês dessa situação de escravo e vou dar para vocês a terra onde corre leite e mel. Deus não fez um estralar de Deus. Deus não fez uma mágica. Deus enviou, chamou Moisés, e Moisés teve que fazer a parte dele. O povo teve que fazer a parte dele. Quando Deus age na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. Não é assim que é o estralar de Deus e as coisas acontecem como mágica. Então, o batismo implica uma graça de Deus, mas também uma resposta nossa. Sem essa resposta, o batismo não acontece. Agora, é muito fácil, gente, eu vou dizer para as famílias, eu chegar aqui e batizar e derramar a água na cabeça da criança de vocês. Não me custa nem dizer nada, a não ser algum esforço físico. É muito fácil eu pegar água e derramar na cabeça de quem quer que seja que peça batismo. Mas dizia um grande santo da igreja, São João Crisóstomo, que viveu lá pelos anos 400, ele dizia mesmo isso: é muito fácil batizar as pessoas, difícil é tirar as pessoas do erro. Difícil é chamar as pessoas a uma vida de fé, a uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. Então é muito fácil eu derramar a água aqui na cabeça das pessoas e as pessoas estarem nem aí para o compromisso de fé, de vida cristã, de vida católica, de vida de igreja, de compromisso com Deus. Então, o batismo de criança, ao mesmo tempo que é uma alegria para a igreja, receber as crianças que estão começando a vida, que vão receber o Espírito de Deus, que pela nossa fé vamos nesse momento se tornar filhos de Deus, filhos da igreja. Para nós que ao mesmo tempo é uma grande alegria, é também uma grande responsabilidade, porque eu como padre, eu não posso dizer de fato se você é um católico ou não é um católico, é um cristão ou não é um cristão. Às vezes, objetivamente, pelas ações que a gente faz, a gente pode dizer: não, isso aqui não tem condição, isso aqui não dá para receber batismo, aqui está completamente atrapalhado, é preciso a gente amadurecer, é preciso a gente se converter. Agora, hoje no texto do Evangelho, nós temos Nosso Senhor falando da grande figura de João Batista. Por que Batista? Porque João que batizava. Esse Batista vem do batismo que ele realizava por onde ele passava. Esse batismo de João é um batismo que deve nos chamar muita atenção. Às vezes a gente ouve falar de São João Batista assim, um negócio bem distante, parece que não tem a ver com a gente, mas tem muito a ver com esse dia de hoje que nós vamos batizar as nossas crianças. Ora, João Batista era filho de Zacarias, Isabel.
Isabel, prima de Nossa Senhora, como nós temos lá no Evangelho de Lucas, falando do anjo também que apareceu para Zacarias. E Zacarias era o sacerdote, era da tribo de Levi, e todo homem que nascia daquela tribo era para ser um sacerdote. Nós não temos nos evangelhos por que João Batista não foi ser um sacerdote. Nós só temos que de repente ele aparece feito um louco, um lunático, lá pelas bandas do Jordão, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus e chamando o povo à conversão. Agora João, ele vivia como os grandes penitentes do tempo dos profetas. Por exemplo, Elias, ele vivia também vestido com pele de animal. Quando São João Batista aparece vestido com pele de camelo, ele está sendo comparado, está se comparando, está dizendo que é herdeiro, ou que está ligado lá ao profeta Elias, que foi um grande profeta no Antigo Testamento. Quando ele aparece vestido com roupa de camelo, comendo mel silvestre, se alimentando de gafanhotos, vivendo no deserto, ele se apresenta como uma pessoa muito penitente. Mas João Batista, que poderia viver talvez acomodado ao tempo, foi viver nos desertos lá, no sofrimento, pregando a palavra de Deus. Mas quando ele começou a pregar, os sacerdotes, os autores da lei, aquele pessoal que vivia no templo, achava que ele era um louco, uma pessoa com um parafuso solto. Mas a grande massa, o povão, olhando para João, via que em João tinha um sinal de santidade, que ele vivia a fé em Deus de uma forma profunda, até mais que os sacerdotes do templo. E o povo começou a ir atrás daquele lunático, daquele homem que era considerado pelos sacerdotes um louco. Mas o povo viu em João Batista um grande santo. Então o povo ia atrás de João. E quando o povo ia atrás de João, tinha o choque com o testemunho de São João Batista. E o pessoal queria mudar de vida, o pessoal queria começar um momento novo. E qual era o gesto de adesão para deixar a vida de pecado e começar uma vida nova? Era o batismo. Se alguém fosse lá escutar João Batista e quisesse deixar a vida de pecado, a vida de erro, se batizava como um gesto concreto e começava uma vida nova. E assim, muitos foram atrás de João, prostitutas, pecadores, pessoas que estavam na lama. Quando o Evangelho fala pecadores, cobradores de impostos, fala de pessoas pecadoras e pessoas que estavam lá na sarjeta, no fundo do poço. Mas as pessoas que estavam no fundo do poço, olhando para João Batista, tiveram a força e a coragem de começar uma vida nova e se deixaram batizar. Mas o batismo de João, gente, era um batismo que chamava a conversão, a mudança de vida. Não dava o Espírito Santo, não comunicava o Espírito Santo. Depois nosso Senhor enviou os discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, como nós vamos receber hoje. Mas vocês entendam, particularmente os pais e famílias e toda a comunidade presente, para a gente batizar com o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, com o batismo do Espírito Santo, é preciso primeiro o batismo de João. Sem o batismo de João Batista, sem o batismo de conversão, não tem sentido se aproximar da fé batismal. Não tem sentido, gente. Então vamos parar com esse negócio de católico praticante e católico não praticante. Ou a gente vive a nossa fé, ou a gente não vive a nossa fé.
fé. Não adianta você batizar sua criança aqui e acontecer o que vai acontecer depois, como eu tenho visto. Pessoas que vão casar, que foram educadas na fé católica, nem pedir batismo pedido, não importa. Vão pedir o casamento, mas não vivem a fé, nem acreditam em Deus, pelo amor de Deus. Quer dizer, você vai fazer da sua fé, da sua religião, um compromisso social, uma fachada, um verniz de religião para se desculpar diante de Deus. Agora, o batismo de criança implica numa promessa, uma responsabilidade que durante o batismo nós vamos fazer, que quem não a vive apenas acumula mais pecado diante de Deus. Se nós batizamos nossas crianças, nós temos o dever e a responsabilidade de educá-las na fé, trazê-las para a igreja, trazê-las para a missa, ensinar as orações. Não é assim que você encontra crianças na catequese, que o pai leva a criança para o catecismo e depois leva para o culto, evangelho. Uma coisa completamente desorientada, sem sentido. Então, se nós optamos por esse batismo dentro da igreja, a gente tem que zelar por esse batismo, para que o Espírito Santo possa tomar de conta da nossa vida. E que coisa mais maravilhosa, gente. Está certo sim. Nós pedimos o batismo de nossas crianças. Porque pedir o batismo das nossas crianças é pedir a graça do Espírito Santo para com elas. Na verdade, se eu fosse falar aqui do batismo, por mais que eu falasse do batismo, jamais se esgotaria o sentido do batismo, porque o batismo é um grande mistério. O batismo é falar da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Como é que nós podemos então falar do mistério de Deus dentro de nós? As palavras não chegam lá. Agora tem uma coisa também: a ação do Espírito Santo, de fato, dentro de nós é paz, é alegria, é felicidade, é vida plena. Quando nós de fato temos esta graça do Espírito Santo, que nós deixamos que tome conta das nossas crianças, da nossa família, nós haveremos de viver já na terra, apesar de todas as dificuldades, um paraíso no céu. Então, se nós batizamos sobre nossas crianças, nós também devemos zelar pelo respeito um para com o outro na vida conjugal. Marido e mulher devem ter respeito para com o outro. Eu devo também zelar para que meu filho veja que eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, e que vale a pena ser cristão. A criança vendo, crescendo, vendo como é papai e mamãe, que beleza, como é papai e mamãe, por causa da sua vida de fé, eu também fico feliz de ter sido um dia batizado. Hoje na Europa e também aqui no Brasil começou a seguinte moda: o pessoal está pedindo o desbatismo. O pessoal tem ido para as ruas públicas, pegar o secador e passar o secador em si, dizendo que está retirando a água do batismo. Ou então pegando o batistério nas igrejas e rasgando. Por que uma pessoa que foi batizada, depois que se tornou adulta, está pedindo para ser desbatizada? Que não existe desbatismo. O batismo implica caráter na alma. É uma coisa que não é retirada mais do nosso ser. Mas tem gente que se revolta contra a igreja e diz que quer, quando se tornar adulta, que quer o desbatismo, retirar o batismo, anular o batismo. Porque um dia também os pais trouxeram na igreja, mas provavelmente não deram o testemunho de fé e o ensino de fé. Então eu desejaria, com essas palavras, assim, bem atenciosas e com muito carinho também, e de responsabilidade, que papai e mamãe, hoje, diante de Deus, procuraram
para se ver diante do Evangelho que Deus Pai chama, que Papai do céu chama cada um de nós. Pode dar uma voltinha. Pode dar uma voltinha lá dentro. Não tem problema de dar uma voltinha para acrescentar um pouquinho, né? Então, assim, hoje o Evangelho, dois filhos, um que disse sim e fez a vontade de Deus, outro que disse não e que fez a vontade de Deus. Que nós hoje também, provocados pelo Evangelho e pelo batismo, tenhamos a coragem de dizer sim a Deus e trabalhar na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creemos, Pai,